e o Senhor vai tirar Herodes do poder. Tudo que o Senhor falou está muito perto de se cumprir. Eu via o Brasil ali, uma fumaça muito negra, tudo muito sujo. Eu vi ali aquele prédio todo desabando até o final do ano, né? Todos verão o que o Senhor irá fazer. E ele falou: a nação é minha, o povo brasileiro é meu, e eu vou cumprir o que eu prometi. O Senhor vai tirar o Herodes do poder. E antes do final do ano, haverá grandes acontecimentos em Brasília. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Durante o clamor pela nação da Igreja Internacional Shalom, os irmãos Edilson, Andressa e Edilene tiveram tremendas experiências espirituais. Deus mostrou em visão que vai tirar o Herodes do poder, pois ninguém pode impedir o agir do Senhor na nação brasileira. E até o final deste ano, grandes acontecimentos irá abalar Brasília. Deus mostrou grandes prédios em Brasília desmoronando e a bandeira brasileira suja. Mas o agir de Deus é para libertar esta nação. Confira. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Vamos ouvir o irmão Edilson, amém, amados irmãos? Aleluia. E o Senhor, Ele me levou em uma experiência de arrebatamento. E quando descia 2 anjos, esses 2 anjos, eles começavam a conversar comigo. Ali eu fazia a famosa pergunta, né? Se eles criam no Senhor, eles disseram que sim. E de repente, irmãos, eu via uma quantidade de 10 anjos. Uma quantidade de 10 anjos descendo do céu. E eles estavam trazendo do céu uma grande arca, irmãos. Era uma arca grande. E eles colocavam em cima do altar. E os 2 anjos que estavam comigo, eles diziam assim: está descendo, né, essa quantidade de anjos que você está vendo. E eu começava a contar: 1, 2, 3. E eu parava no número 10. E os 2 anjos que estavam ali comigo, me auxiliando, conversando comigo, eles diziam assim: é chegado o tempo que o Senhor troque a arca que está sobre o altar e coloque uma arca maior. E eu vi aquela arca em cima do altar, uma arca grande, irmãos, bonita, e com muita delicadeza aquele anjo, ele arrumava ali, sabe, e ficava um negócio muito, muito bonito, sabe. E essa arca, ela era colocada em cima do altar, a arca do Senhor, a presença do Senhor. Eu entendo que é uma glória maior, irmãos, que está sobre nós, né, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. E naquele momento, o anjo do Senhor, ele me levava até o céu. E quando eu chegava no céu, irmãos, aquele anjo, ele começava a falar algumas coisas, né? E uma das coisas que ele dizia, ele falava assim: o Senhor, Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor desta igreja, né? Ele estava falando da igreja Shalom. Ele também é Senhor da roda de oração. O anjo do Senhor, ele falava. E Ele é Senhor das nações. Também é Senhor do Brasil. O anjo do Senhor, ele falava essas palavras. E ele dizia assim: tudo que vocês têm pedido, o Senhor, Ele tem escutado. Ainda que vocês, muitas das vezes, né, não escutam, não ouvem aquilo que o Senhor fala, mas o Senhor está trabalhando na nação brasileira. Irmãos, é muito forte que o Senhor,
que falou, irmãos. E o anjo do Senhor, ele dizia bem assim: e o Senhor, ele já não está mais sentado. O Senhor, ele já se levantou do seu trono e ele está em pé. Muito forte, irmãos. Ele está em pé. E o Senhor vai tirar Herodes do poder. E ali, irmãos, o anjo do Senhor, ele falava que quem impedirá o agir do Senhor? Será o sistema? Será, irmãos, as oferendas, os sacrifícios, os demônios, os principados, as potestades? Quem será que vai impedir? E ali, irmãos, o anjo do Senhor, ele falava: nada disso, porque o Senhor, ele está em pé. E ali, irmãos, aquele anjo do Senhor, ele começava a falar essas coisas, que o Senhor, ele está em pé. E ele dizia que o Senhor, ele ama todas as nações, mas exclusivamente, né, a nação brasileira, né? E ali o anjo do Senhor, ele falava que o Senhor, ele ama a terra de Israel, irmãos. O anjo do Senhor falava que o Senhor, ele ama demais aquela terra, mas ele também ama muito a nossa nação, ama demais a nação brasileira, e que tudo que o Senhor falou está muito perto de se cumprir. E ali um anjo do Senhor falava que ele vai mudar a situação que nós estamos vivendo, né? Nós como brasileiros, irmãos, é um pouco engraçado, porque o Senhor, ele não me deixa esquecer de nada do que o anjo do Senhor, ele falava ali para mim. E o anjo do Senhor, ele dizia assim: essa nação, ela é uma nação idólatra, sim. Ela é uma nação que anda na contramão, né, dos caminhos do Senhor. É uma nação prostituta, é uma nação mentirosa, é uma nação que adora outros deuses. Mas o Senhor, ele está trabalhando na nossa nação. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele dava uma palavra, né, para todos nós, principalmente daqui do Brasil. Ele dizia assim: muito cuidado com os teus passos, porque em um desses passos que você dá na terra, se você estiver fora da santidade do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, esse passo vai te colocar lá no inferno. E a sua alma lá no inferno, ela será queimada. E lá no inferno não tem como mensurar o fogo que há naquele lugar. E ali, irmãos, eu entendia que era para nós, todos os brasileiros, né, irmãos? Porque grande é a obra que o Senhor, ele quer fazer na nossa nação. Mas o anjo do Senhor falava que é hora de a gente invocar o nome do Senhor, irmãos, e que nós venhamos retornar para os caminhos do Senhor, sabe? E aqueles que não aceitaram o Senhor ainda, é hora de eles aceitarem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, como seu único Senhor de sua vida, porque o Senhor, ele quer livrar, irmãos. E o Senhor, ele começava, aquele anjo, ele começava a falar, irmãos, do grande sofrimento que existe no inferno. Aqueles que estão lá, eles não têm mais a oportunidade de receber um refrigério em sua alma, porque o fogo, ele é grande naquele lugar. Irmãos, para o céu, em uma distância grande assim, longe de nós, e ali o anjo do Senhor falava que eram almas que estavam subindo para o céu, eram vidas que estavam chegando no céu. Amém, amados? Graças a Deus. Vou contar um pouco da minha experiência. A apóstola ministrou ali sobre a minha vida. Apareceu os anjos do Senhor, qual eu fiz a pergunta para eles. Eles responderam que sim. Onde eu fui levada até ao céu, a sala de armadura, onde eu era equipada ali com as minhas armaduras. E o anjo me levava
assim até o alto, onde eu pude ver o mapa do Brasil. E quando eu vi aquela cena, entristecia meu coração, porque eu via o Brasil ali, uma fumaça muito negra, tudo muito sujo. E eu via como uma mão indo de cima para baixo, e aquele mapa ele ia sendo limpo. E ali eu ouvia a voz do Senhor nitidamente, e ele falava assim: bem-aventurada é essa nação que mesmo em tempos de crise intercedeu pela terra, pela nação a qual eu amo. E ele citou Israel, e aonde eu era levado até ali, ao alto de Israel, e pude ver a cidade de Israel. E o próprio Senhor falava que aquela terra é a menina dos olhos dele, que ele ama aquela nação. E quando eu via isso, eu me alegrei muito, né? Porque eu era uma pessoa que intercedia muito ali por Israel, né? Em toda aquela guerra, em qual muitos também intercederam. E ele falava que a nação era bem-aventurada por interceder. E depois dali, eu era levada até em Brasília, a qual aconteceu até uma guerra ali. Eu fiquei um pouco desesperada, e a apóstola veio, ministrou em mim novamente, e eu voltei para lá, e a qual eu vi ali aquele prédio todo desabando. E quando eu vi aquele prédio desabando, eu via cada homem correndo dali de dentro. E o anjo falava para mim: esses homens, eles são maus aos olhos do Senhor, mas hoje o Senhor se levantou para fazer a justiça, e cairá cada um. E eu via cada um daqueles homens caindo como se fosse assim, por degrau, por vez. E o anjo falava: a justiça do Pai chegou. E ele me falava que até o final do ano, né, todos verão o que o Senhor irá fazer ali naquele lugar, porque grande era a ira do Senhor, ainda mais por grandes sacrifícios que aqueles homens fizeram com crianças, com pessoas inocentes, tudo para ter o poder sobre o Brasil. E quando o anjo falava isso, ele já me mostrava já a nação muito feliz depois disso, todos muito alegres. E ele falava assim: fala para minha nação, fala para a nação se preparar o hino de vitória e de alegria, porque no começo do ano o Senhor ele vai fazer o que ele prometeu. E eu via, irmãos, assim, muitos presentes, muitos. E o anjo falava que o Senhor iria entregar para cada servo, para cada serva do Senhor, a qual perseverou e não desistiu de orar pela nação, porque muitos pararam, mas muitos não, muitos creram na palavra do Senhor, qual ele ia fazer. E muitos estavam recebendo grandes presentes maravilhosos. Eu via muitas pessoas felizes com aquele presente do Senhor. Amém? Até que eu possa contar minha experiência. Vamos ouvir a experiência da irmã Edilene também. Amém, amados irmãos? Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar a minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, o anjo do Senhor que me acompanha veio até mim. E antes de ele me levar à minha missão, eu fiz a pergunta para ele, ele disse que sim. E ali, irmão, ele me leva na sala de renovo para me ser renovada. E ali eu conversava um pouco com o anjo
sobre a minha missão. E ele me instruía muitas coisas. E depois que ele terminava de me instruir, e ele falou para mim que ele ia me levar ao trono do Senhor. E ali ele me levava. Eu não via o Senhor, mas eu via a voz, um clarão muito assim, forte. E ali o Senhor falava. Ele dizia assim: ô igreja, por que deixaram de acreditar em mim? Ele falou assim, ele falou: tudo que vocês pediram, eu entreguei a vocês. E ele falou: muitos deixaram de acreditar na promessa que eu fiz para minha nação, deixaram de me buscar, deixaram de clamar a mim, porque não acredito que eu possa fazer. E eu disse: Senhor, por um momento eu deixei de acreditar, mas eu estou aqui. E ele falava bem assim: eu sou um Deus que fiz uma promessa para a minha nação e eu vou cumprir. É tudo no meu tempo, não é o tempo de vocês. E tudo que vocês tenham pedido a mim, eu tenho dado para vocês. E hoje eu vejo que muitos estão dispersos, muitos esqueceram de mim, muitos acham que eu não vou cumprir o que eu prometi. Mas vai chegar um tempo que todos vão se prostrar em mim e vão dizer que eu sou santo. Santo, ele repetia 3 vezes essa palavra, que eu sou santo e que eu sou um Deus que prometi e cumpri. E quando eu prometi que eu ia libertar a nação, eu vou libertar. E ele falava: e aqueles que deixaram de crer em mim vão se prostrar e vão pedir perdão. E eu sou um pai que perdoa, que amo. E ele falava: e eu vou fazer o que eu prometi. E ali, irmão, eu saía dali e ele falava assim: você vai até a Brasília. E ali eu ia até Brasília. Quando eu chegava lá, eu via muitas pessoas correndo. E essas pessoas eu ficava olhando. E eu perguntava do anjo o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo. E ali o anjo falava: aqui é a sua missão. Aqui você vai guerrear. E eu começava a guerrear ali naquele lugar. E ali o anjo falava para mim: essas pessoas que estão correndo com medo. Porque eles sabem a ira do Senhor. Ele sabe que o Senhor, a hora que Ele quiser, Ele destrói esse lugar. Só que Ele está esperando eles mesmos se entregar, mas eles não vão. E o Senhor, Ele tem se levantado do trono dEle. E Ele tem visto que tem pessoas verdadeiramente orando, pedindo por justiça. E Ele falou que Ele vai cumprir. E aqui vocês vão ver a vitória que o Senhor vai dar para esse lugar e para a nação brasileira. E ali, irmão, eu via muitas pessoas correndo, pessoas pedindo ajuda, e o Senhor falava: por muito tempo eu quis ajudar, mas eles nunca reconheceram que eles estavam errados. E ele falou: e hoje eu vou entrar com a minha ira, e o que eu prometi para a minha nação eu vou cumprir. E ali eu via, irmão, aquele local sendo destruído, pessoas sendo destruídas, pessoas descendo para o inferno e chorando e pedindo para não ir. O Senhor falava assim: oportunidade eu dei para vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram, e hoje vocês vão descer a sepultura e vão direto para o inferno. E ele falava: não tem mais jeito, tempo de se arrepender, e vocês não se arrependeram. E ele falou: a nação é minha, o povo brasileiro é meu, e eu vou cumprir o que eu prometi para cada um. E ele falou: e a nação vai ser liberta. E até que eu posso compartilhar. Que Deus abençoe a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.